Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje nós iremos confessar e orar o Salmo 30. Amém? Oremos. Pai, eu te exaltarei, Senhor, porque Tu me reergueste e não deixastes que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curastes. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Eu te louvo, Senhor Deus, eu te louvarei todos os dias da minha vida, pois sei, ó Deus, que a sua ira só dura um momento, mas o seu favor dura a vida toda, dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu disse, ó Senhor, na minha prosperidade, que jamais seria abalada. Ó Senhor, quanto engano! Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha, a minha confiança. Eu estava tão confiante quando pensei que a minha montanha estava tão forte e que eu estava tão segura. Então o Senhor me mostrou como inseguro, incerto, era tudo que eu confiava, como absolutamente tudo, depois de tudo que eu tinha feito, eu era dependente do Senhor, ó Deus. O Senhor escondeu o seu rosto, pois sentiu desprazer e retirou-se. Eu fiquei com muito medo, confusa, apavorada, pois tudo que eu confiava, tudo que eu pensava ser tão firme, foi subitamente varrido. Ó Deus, por ti clamei, ao Senhor implorei. Ouve, ó Senhor, o teu e tem misericórdia de mim. Sê tu o meu ajudador. Tu, ó Senhor, transformaste o meu choro em dança. Tu tiraste o meu pano de saco e me cingiste com alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém, irmãos? Esse salmo, ele fala muito ao meu coração. E eu orei esse salmo para mim. Então faça isso também, abra a sua Bíblia, leia o salmo e ore para você. Esse salmo me fez entender o quanto pequeno nós somos quando a gente coloca a nossa dependência em nós mesmos. O quanto pequeno nós somos quando a gente faz as coisas do nosso jeito. E quando a gente larga a mão do Senhor. Quando a gente acha que a nossa vida financeira, o nosso status, a nossa posição social nos dá alguma segurança. Triste entendimento esse, né? Porque não há segurança longe do Senhor. Não há caminho que seja firme e reto sem o Senhor estar junto. E eu passei por isso um tempo na minha vida. Eu não abandonei o Senhor, eu soltei a mão do Senhor. E resolvi agir do meu jeito, fazer do meu jeito, dar vazão às minhas vontades, às minhas emoções. E aí eu me entendi que nós somos miseráveis, nós somos pecadores e que a gente não consegue caminhar longe do Senhor quando a gente entende que tudo que a gente quer através desse mundo, se não for da vontade do Senhor,
não vai acontecer e a gente vai se frustrar. E aqui nesse salmo, quando diz assim: o Senhor escondeu o seu rosto, pois sentiu desprazer e retirou-se. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente insiste em fazer aquilo que não é da vontade de Deus, Ele permite que a gente faça, porque Ele é um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele nos dá o livre-arbítrio, então Ele permite que a gente faça. E aí Ele se retira, Ele sente desprazer, Ele se entristece. É isso que acontece quando a gente larga a mão do Senhor. Mas Ele é tão poderoso, tão amoroso, tão glorioso, que quando a gente clama, quando a gente tem um coração contrito e arrependido e o busca em verdade, em espírito, Ele nos ouve, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Foi isso que aconteceu comigo. E eu digo a vocês com toda certeza do meu coração: o Senhor é a minha força e a minha fortaleza. Ele me dá paz que eu nunca tive. Ele me dá alegria de vida. As coisas do mundo ficam. As coisas do mundo ficam. Então a gente precisa estar alinhada às coisas do Senhor, precisa estar preparada, porque o Senhor está voltando. Encher as nossas lamparinas, como diz a palavra. E quando a gente tem a certeza de que a gente vive em espírito e em verdade, creiam, é a maior felicidade do mundo. É a maior alegria do mundo. Amém, irmãos? Eu me emociono porque foi uma fase da minha vida em que a gente passa, mas o Senhor perdoa. O Senhor nos abraça, o Senhor nos acolhe, o Senhor, Ele nos ama tanto que a gente não tem ideia do tamanho do amor, esse rio que jorra dentro da gente. Mas existem consequências quando a gente solta a mão de Deus e vai caminhar sozinho. Então, pensem, meditem na palavra e sigam o caminho do Senhor, a vontade do Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor é santo, santo, santo. Ele é tudo na nossa vida. E assim, nós precisamos entender que sem Ele a gente vai se frustrar. Sem Ele a gente vai dar cabeçada. E lá em Apocalipse, no capítulo 4, diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele criou tudo, porque Ele criou todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Entendam isso. O Senhor só quer o nosso bem. As nossas vontades, quando não estão alinhadas com a vontade de Deus, com certeza vão dar errado. Então, meditem nesse salmo
e entendam que caminhar na presença do Pai é a melhor escolha que a gente pode fazer na nossa vida. Caminhar alinhada com a vontade dele é a melhor escolha que a gente pode fazer. E olha, eu digo mais, a gente vive na contramão do mundo. A gente vive na contramão daqueles que pensam diferentes de nós. E a gente vai encontrar resistência, a gente vai encontrar perseguição, a gente vai encontrar pessoas que vão se afastar, que não vão querer contato. As coisas pra gente ficam num nível, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente reconhece a nossa identidade em Deus, o nosso nível de entendimento fica tão elevado que a gente não aceita viver o médio. A gente quer viver o máximo, o top, o que Jesus tem para mim, o que Jesus tem para você, o que Jesus tem para nós. Então a gente abre mão de um monte de coisa. E é isso que eu tenho aprendido. É isso que o Senhor tem dito para mim. Não desanime, persevere. Eu estou contigo. Eu escuto isso todos os dias. Não desanime, persevere. Eu sou o teu Deus. As aflições, elas vão acontecer, as tristezas vão vir, o desânimo vai vir, mas o Senhor é comigo. O Senhor é com você e Ele nos sustenta. Na palavra tem várias promessas e a gente precisa tomar posse dessas promessas. A gente precisa entender que o Senhor é o Rei dos Reis. Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele poderia sim mudar a minha, mudar a sua situação com um sopro, com uma palavra, mas Ele tem o tempo dele. Muitas das vezes Ele permite que aconteça certas coisas. Ele não se agrada, tanto que Ele se entristece e se retira. Mas Ele permite para que você entenda que você não consegue viver nesse mundo. Quando você o conhece de verdade, você não consegue. A sua dependência é somente nele, em mais ninguém. Então eu costumo dizer, e digo aqui com a maior certeza do meu coração, eu amo ao Senhor mais que tudo e mais que todos. Ele é prioridade em minha vida. Doa quem doer, machuque a quem machucar, mas o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Caminhar com o Senhor é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Faça isso. Faça isso. Busque ao Senhor em verdade, em espírito. Busque, clame. Porque o dia que você descobrir o tamanho do amor de Deus por você, o dia que você sentir essa fonte de água viva que Ele jorra dentro de você, as escamas dos teus olhos vão cair e você vai entender que esse mundo não é nada, que o amor das pessoas não é suficiente. O amor de Jesus é tudo, o amor do Pai é tudo. E aí a gente consegue transbordar esse amor para alguém. Esse amor ágape, esse amor, essa compaixão, sabe? É isso que Ele nos ensina. E Ele nunca disse pra gente que viver o cristianismo e viver na presença dEle, segui-lo, nós estaríamos tranquilos e isentos de qualquer problema. Muito pelo contrário. A palavra diz que no mundo tereis aflições. Ele teve aflições, né? Mas Ele venceu o mundo. E nós também vamos vencer na presença do Pai. Amém?